Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar com a nossa aula sobre Stuart Hall, sobre a sua concepção de identidade, de cultura, a relação disso no tempo e no espaço e o que nos interessa aqui para a nossa aula de sociologia sobre tudo isso, tá? Então, estamos na nossa segunda aula sobre esse módulo e vamos falar agora sobre o caráter da mudança na modernidade tardia. A gente vai identificar algumas características que são próprias da identidade chamada tradicional e vamos aprofundar um pouquinho do que se refere à identidade moderna. Nas sociedades tradicionais, o que nós temos de principais características? O passado é venerado e os símbolos são valorizados porque contêm e perpetuam a experiência de gerações. A tradição é um meio de lidar com o tempo e o espaço, inserindo qualquer atividade ou experiência particular na continuidade do passado, presente e futuro, os quais, por sua vez, são estruturados por práticas sociais recorrentes. Então, como a própria palavra diz, a presença da tradição é a principal marca da identidade tradicional, e ela é o centro dentro desse tipo de concepção de identidade, né? Coletivamente falando, a tradição ela é o sustentáculo da própria identidade desse povo. Então, é muito importante prezar pelas práticas que são transmitidas de geração a geração, e para que isso se perpetue, a presença da repetição, da constância, né, da recorrência é muito grande. Então, sempre é feito da mesma forma, seja os rituais, as datas festivas, as comemorações, as práticas religiosas, as rezas e assim por diante, né? Tudo isso para continuar perpetuando a identidade em si desse povo, o que faz com que esse povo seja único no mundo. Já nas sociedades modernas, as práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz das informações recebidas sobre aquelas próprias práticas, alterando assim constitutivamente o seu caráter. Então, as sociedades modernas, já de certa forma atravessada pela globalização, nós vamos ver isso com mais detalhes mais para frente, mas o choque cultural, especialmente das diferenças culturais, leva o sujeito a uma reflexão sobre suas próprias referências, né? E daí, por sua vez, todas as práticas outrora tradicionais passam a ser questionadas. E, nesse questionamento, muitas vezes elas se modificam, né? Podemos falar, por exemplo, nas questões relacionadas à dignidade humana, né? Quanta coisa mudou em termos éticos e morais no mundo depois que foi constituído o que significa ser um ser humano, globalmente falando, né? Quais são os direitos humanos que as culturas precisam zelar e o que essas culturas estão fazendo com que os seres humanos não sejam tratados como seres humanos, como deveriam ser, né, no modo grosseiramente aqui falando, só para a gente entender esse contexto. Tá? Os modos de vida colocados em ação pela modernidade nos livraram, de uma forma bastante inédita, de todos os tipos de tradicionais de ordem social. Tanto em extensão quanto em intensidade, as transformações envolvidas na modernidade são mais profundas do que a maioria das mudanças características dos períodos anteriores. No plano da extensão, elas serviriam para estabelecer formas de interconexão social que cobrem o globo. Em termos de intensidade, elas alteraram algumas das características mais íntimas e pessoais de nossa existência cotidiana. Então, aqui, repetindo, né, a questão da importância e do choque que significa você conhecer uma outra cultura diferente da sua e, nesse encontro, te permitir uma reflexão sobre aquilo que você tem defendido e vivido ao longo de tanto tempo da sua vida, né? Isso em termos sociais, não individuais. Então, são choques que levam a mudanças. Essa é a característica principal da sociedade moderna. David Harvey,
aponta a modernidade não apenas enquanto rompimento de toda e qualquer condição precedente, mas como um processo sem fim de rupturas e fragmentações internas, né? E daí aqui tem a imagem simbólica do mosaico, e é um mosaico que se quebra e continua se quebrando ininterruptamente. Esse é o sujeito moderno, né? Ele se transforma, se desconfigura e se reconfigura o tempo todo. As sociedades modernas não têm nenhum centro, nenhum princípio articulador ou organizador único e não se desenvolvem de acordo com o desdobramento de uma única causa ou lei. Nós podemos comparar aí o princípio da democracia, né? Não tem coisa mais moderna do que a democracia, né? Que é simplesmente a coexistência da diversidade. É você possibilitar que todos possam existir à sua maneira e que não necessariamente tenha uma única forma de ser no mundo e que todos devem seguir. Então, não tem centro, não tem parâmetro, né? É bem difuso esse tipo de sociedade. Então, essa foi a aula de hoje. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí os seus comentários. Espero que você tenha gostado e próxima aula a gente continua, tá bom? Um beijo e até a próxima!